E agora teremos o segundo painel do dia. O tema é Risco Invisível. Como obter mais visibilidade do ambiente multi-cloud para evitar incidentes. A mediação será da Graça Sermu. E como participantes, nós convidamos o diretor de vendas da Trend Micro, Rodrigo Garcia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Obrigado, Pela seja muito oportunidade. bem-vindo. Convidamos também o CISO da Grendene, Alexandro Pastore. Bom dia, Alexandro. Bom dia a todos, bom dia, Graça. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar participando novamente desse painel. Nós que agradecemos. Convidamos também o IT Governance Manager do Departamento de Governança, Gestão e Segurança de Tecnologia da Informação da Copel, Jefferson Augusto Soletti. Olá, Soletti, tudo bem? Olá, bom dia, Ângelo, Graça, Rodrigo, Alexandre. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero contribuir bem. E vai contribuir, com certeza. E, para completar esse time, convidamos o Information Security da VEG, Pierre Rodrigues. Bom dia, Pierre. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ângelo, Graça, Alexandre, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ora, vamos lá então. Graça, por favor. Que ótimo. Obrigada, Ângelo. Que painel, mais um painel sensacional aqui. Nossa, quanto tempo, Pierre, Jefferson, Alexandre. Que bom, né? Infelizmente, a gente não está pessoalmente, mas o fato de estarmos aqui nesse contato tem nos confortado. Né? Muito bom. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer presencialmente esse evento no Sul, né? Mas está sendo assim uma audiência sensacional, estamos conseguindo aí ter aí, além de líderes do Sul, né, de outras cidades, então acaba sendo aí uma grande confraternização também de todo o Brasil, né? Então, muito bacana. Esse painel, ele é muito interessante. A gente começou, né, pessoal da audiência, o primeiro painel, a gente estava com um foco, agora a gente muda um pouquinho para falar de multi-cloud. Claro que o cenário não muda muito, o cenário de ataque está sempre aí, infelizmente, mas a gente vai aqui, ao longo dos painéis, mudando o foco. Nesse painel, a gente vai tratar de multi-cloud. E eu anotei aqui, eu gosto sempre de fazer um link, né? Aqui uma sequência no nosso evento, e eu anotei uma frase aqui do Teógenes, que nos antecedeu aqui, com uma apresentação sensacional, aí um bate-bola da Trend, que automação e cloud são o futuro, né? São dois caminhos aí muito fortes. Então, realmente, cloud hoje é um caminho, né, sem volta. Mas eu queria falar um pouco sobre justamente as vulnerabilidades desse ambiente multi-cloud. Então, eu quero começar, Pierre, com você perguntando o seguinte. Hoje, quando a gente olha, né, e a pandemia trouxe isso, né, uma ida muito acelerada, inclusive de aplicações para a nuvem, um negócio sempre muito ágil, a nuvem ela vem sendo questionada do ponto de vista de ainda oferecer, nesse ambiente, principalmente multi-cloud, muitas vulnerabilidades. Você consideraria que dois aspectos são fundamentais aí, a questão da configuração e da visibilidade? Sem dúvida, Graça. Eu acho que um erro muito comum que os profissionais, as empresas costumam incorrer é justamente em acreditar que, primeiro, né, eu preciso ainda continuar fazendo minha segurança de perímetro, que está tudo certo, né? Não é mais assim. A gente sabe, há vários anos a gente vem falando que o perímetro não é algo que não existe mais. E o segundo é também acreditar de que o fato de eu me movimentar para a nuvem, agora eu estou seguro, eu posso esquecer os problemas que eu tinha antes, as preocupações com vulnerabilidade, a nuvem me traz isso de graça, né? Me traz isso embutido. Na verdade, não é assim, a gente sabe que não é assim, e precisamos, na verdade, tomar, em algumas situações, até mais cuidados ou cuidados adicionais, né? Medidas adicionais àquelas que a gente estava acostumado com o ambiente on-premise. Perfeito. Jefferson, você acredita que a questão da configuração é hoje um dos maiores desafios, por conta até de uma questão que está sendo muito trazida aqui, né? Recursos humanos, equipes especializadas.
esse é outro tema, eu diria, gente, só um parênteses aqui que eu vou abrir. 2 temas vão estar aqui, 2 assuntos, melhor dizendo, vão permear todos os painéis. Um, cenário de ataques, o outro, dificuldade, escassez de mão de obra especializada. Então, quando a gente está falando de configuração em multi-cloud, isso pode ser também aí um grande problema, esse desafio de ter recursos capazes de configurar corretamente nesse ambiente. Sem dúvida, Graça. Eu acho que esse é um dos principais, assim, anseios das atuais equipes que estão acostumadas, né, em ter a posse disso, né, no ambiente on-premise. Eles fazem os projetos aqui, né, no ambiente on-premise, eles fazerem exatamente essa transição, né, um mindset quase um mindset, né, eles foram treinados ali para, como o PR foi bem assertivo ali, né, proteção de perímetro, né, tudo aqui dentro de casa, né, eu faço aqui meu castelo, perdemos o perímetro, né, o usuário foi para casa, a aplicação também não está indo para casa, está indo para a nuvem, perdemos totalmente o perímetro, né, e daí o pessoal que tipicamente, né, conhece muito bem de infraestrutura, ele tem que entender que ele não perdeu o trabalho dele realmente mudou, né? E é essa questão que você trouxe, né? Saber configurar, saber ser o arquiteto disso, né? Saber ter esse controle disso. Então é uma demanda, eu diria assim, é um desafio muito grande, né, do mercado como um todo, né? Porque as certificações de um arquiteto, né, de infraestrutura de nuvem são novas, né? É tudo novo na área, né? Então demanda muito investimento e é raro, né? As pessoas que conhecem muito bem e que sabem fechar exatamente todas as portas, né? Sim. Então, acho que você trouxe bem importante. É um ponto, justamente, eu queria essa primeira rodada enfatizar isso. Queria chamar o Alexandre, e o Alexandre já avançando um pouquinho na discussão. Você acredita que a questão da escassez, da dificuldade de configuração, então, isso exige, então, que a segurança se coloque aí justamente para tentar minimizar esses problemas, para olhar para essas brechas, essas deficiências, porque, assim, a gente sabe que mão de obra qualificada é um problema, né? A capacidade de fazer tudo corretamente, tudo isso vai caminhando, mas vocês são guardiões da segurança, então não dá para pensar assim, bom, então vamos parar tudo aqui, vamos esperar ficar tudo muito bom, vamos esperar chegar as pessoas mais especializadas para a gente continuar. Isso não é resposta para a área de negócios, né? A área de negócios tem pressa. Então, como é que fica esse desafio para a segurança em garantir essa segurança, melhor dizendo, no ambiente multicloud? Então, o que acontece, né? A gente sabe que quando a gente fala em nuvem, uma das características que mais comenta é a elasticidade. Exato. Tanto em termos de recursos, quanto de configuração também. Então, existe uma gama enorme de possibilidades de configuração que você vai fazer um tuning, né, de acordo com a segurança do seu ambiente, da empresa que você trabalha, com a política que ela tem também em relação à segurança. Então, assim, a gama é enorme e realmente precisa-se ter um know-how, né, bastante aguçado em relação a isso, porque, assim, são inúmeras possibilidades. E saber configurar da forma que você vai conseguir um melhor enquadramento para aquilo que você deseja em termos de segurança corporativa, de acordo, como eu falei, com a segurança corporativa da empresa, política e tudo mais, é um desafio bastante grande. É um mar, um horizonte enorme que tem pela frente aí para atuar dentro dessa segurança das clouds. Rodrigo, vou trazer você para a nossa conversa fazendo uma pergunta. Por que é tão desafiador assim esse modelo de configuração e por que ele compromete tanto a questão da segurança, Rodrigo? Então, eu vou usar uma frase que o Teógenes comentou no fórum anterior, né? No painel anterior, ele comentou que os cloud providers, né, eles lançam com muita frequência novas funcionalidades, né, novos serviços, que nos ajudam, né, como corporações, a lançar os nossos serviços mais rápidos, né? Sim. Porém, esses novos serviços, eles trazem, né, possíveis novas brechas
os atacantes se aproveitarem, né, por conta de erros de configuração, né. Então, esse cenário de agilidade que nós estamos vivendo, né, todas essas features novas que aparecem podem também trazer aí novas frentes de ataque dos atacantes, né. Então, eu acho que esse é um grande desafio aí que vivemos, né. E aí tem o link com o tema de automação, né, porque é tanta coisa acontecendo que eu não sei se um grupo de pessoas vai resolver, né, toda essa agilidade que nós temos, né, no ambiente multi-cloud, né? Então, grandes empresas aí utilizamos Amazon, Azure, Google, então tratar esses temas aí de uma forma organizada, né, de uma forma automatizada, acho que é um grande ponto de atenção para nós. Perfeito. Ô, Jefferson, agora a gente já começa a deixar um pouco mais solto aqui, tá, pessoal? O nosso painel, vocês vão ficando à vontade, aqueles que quiserem pedir a palavra podem me sinalizar. E eu queria avançar um pouquinho nessa discussão, justamente o Rodrigo tocou num ponto importante, né, Jefferson? O desenvolvimento, né? É muito acelerado, né? Você acha que esse descompasso, do ponto de vista do ambiente multi-cloud, também é um outro aspecto que dificulta bastante a segurança, porque ela não entra no momento correto nesse processo? Sim, sim, sim. Isso a gente já detectou aqui, né? O negócio, né, eu acho que já foi dito aqui, né? Ele tem o tempo, né, urgente. Ele bate na tudo TI, para ontem, né? tudo para ontem. Às vezes ele bate na TI, né? Eu quero cloud, e às vezes, e acontece, né? Principalmente em modelo SaaS, né? Que daí a gente, né? Exato. Às vezes até eu já contratei, né? Só para você colocar. Às vezes a gente acontece isso, né? Então, o que você trouxe é muito importante, sabe? A gente tem detectado o movimento que a gente tem feito aqui dentro, que a gente tem é da segurança, colocar a importância disso, né, dentro da corporação como um todo, né, conscientização disso, para ser envolvida na hora correta, porque às vezes é muito tarde, né. Então, você trouxe um movimento bem importante aí para, né, que as áreas de segurança elas têm que fazer, que está muito perto, né, e assim, o movimento de estar muito perto, a segurança ela tem que cuidar para pelo menos é o meu pensamento, para que as áreas de negócio não enxerguem como, não vou falar com os caras, senão os caras não vão deixar, né? Né? Isso é muito forte, né, no nosso ambiente de segurança, né? Porque assim, a gente tem essa obrigação até, né, de proteger as pessoas, né? Então, assim, mas a gente tem que ter a sensibilidade, é difícil isso, né? Esse equilíbrio de ganhar confiança, dizer, ó, não, vem, conversa comigo, porque eu vou te evitar de fazer uma besteira muito grande, né? Então, é isso que é a área de segurança, eu acho que ela tem que... E esse é um desafio, né? Porque, assim, a gente de segurança assim, o não, tem que ser assim, tem que ser assado, né? A gente é treinado para isso, né? Então, é uma mudança de mindset muito grande, difícil, né? muito difícil. E é só assim acho que o que você trouxe é muito fundamental. Só a gente se envolvendo desde o início, convencendo, trazendo isso, né? É que gera confiança para que a gente ser acionado no tempo devido. Mas eu vou insistir, Pierre, te chamando aqui para essa discussão, perguntando o seguinte, né? Como eu falei com o próprio Rodrigo, né? Ok, a segurança, a gente está aqui detectando, né, um problema que a gente já vem discutindo sobre ele. Mas, do ponto de vista de segurança, não dá para... Nem sempre se consegue chegar na hora certa, né? Nem sempre se está no momento certo, na hora certa ali para a segurança poder fazer parte de todo o processo, mas vocês têm que garantir a segurança. Então, como que se garante a segurança para você? Quais são os pontos principais quando você já tem um ambiente, já foi, a aplicação já subiu, né? De repente não foi configurada corretamente, aí se detectou ali que é preciso fazer algo. É muito difícil, Pierre, atuar depois, né, que a casa já está construída, que já está lá, que os visitantes já estão entrando,
e você olha e fala, nossa, essa casa não está segura o suficiente. Qual é o desafio aí, Pierre? É complicado, Graça. É difícil, né? Porque aí a parede já foi erguida e tu vai precisar quebrar a parede para fazer um conserto, né? Isso é sempre traumático, né? Sempre vai ser mais trabalhoso, vai ser mais traumático, vai gerar parada, vai ser mais caro, né? Mas esse sempre um papel, problema. Pierre, a segurança vai ter que desempenhar. Não tem como não fazer, né? Não tem como não fazer. Na verdade, eu acho que o nosso papel ele se divide em dois momentos, né? Um momento preventivo, que é quando, como o Jefferson comentou, a gente consegue entrar em tempo, né, em tempo hábil, num tempo apropriado, num projeto, e consegue construir a parede do jeito certo, né? Ajudar a construir a parede do jeito certo. E outro momento é reativo, onde a gente percebe os problemas e precisa reagir, ou o problema já está acontecendo, tem sei lá, algum tipo de incidente, né, a gente precisa reagir, e aí são posturas também completamente diferentes em cada um desses momentos. Mas são os nossos papéis, sem dúvida nenhuma. Eu só queria, agregar três pontinhos no que o Jefferson comentou, né? Tá. O primeiro é que essa questão da imagem da segurança, né? Se a gente pesquisar no Google sobre Information Security, só aparece cadeado, né? E cadeado é ruim. Né? Então, o bom não é o cadeado, o bom é a chave para abrir o cadeado, né? Então, a gente deveria tentar mudar essa percepção, né? E essa mudança tem que acontecer, tem que partir de nós, profissionais de segurança, né? Nós precisamos nos enxergar e nos posicionar como viabilizadores, e não como o senhor não, né? Porque isso é ruim. O outro ponto é um jargão que também existe no universo da segurança, que é o Shadow IT. A gente fala que o Shadow IT é aquilo, e está muito relacionado com nuvens, né? A aplicação que o usuário está usando e a TI não desconhece, não sabe. É um pouco negativo essa expressão, né? Porque, na verdade, o usuário, muitas vezes, na maioria das vezes, ele está fazendo uso desse recurso porque nós não disponibilizamos para ele um recurso mais adequado. E ele resolveu o problema dele, né? Então, a gente vai lá e faz o quê? O senhor não vai lá e corta a aplicação dele. Não é assim que tem que funcionar, né? A gente precisa entender, viabilizar, ser ágil. E isso é bem complexo, bastante difícil de fazer, e ainda mais num ambiente extremamente diversificado como esse. Antigamente, tu tinhas lá um computador com um arquivo executável instalado no Windows que a gente podia controlar, hoje não tem mais. Bons tempos. Se eu quiser controlar isso, eu vou ter que controlar o browser da pessoa, né? Fica difícil. Né? Verdade. Excelente aí os pontos levantados. Rodrigo, então como é que fica esse trabalho de identificar, então, passando já para o nosso segundo tópico, né? Identificar essas ameaças potenciais, porque é como o Pierre falou, né? Existe talvez até no mindset aí, eu gostei muito desse ícone que ele falou, da mudança, né? Do cadeado. Mas, assim, é preciso identificar, né, Rodrigo, essas ameaças. E eu até me lembro que, quando a gente estava conversando, a gente viu que hoje, às vezes, você tem mais de 150 mil logs, né, para identificar. Então, assim, é uma loucura isso, né, do ponto de vista da segurança. Então, tem que ter um processo, como você falou no início, de automação desse modelo, né, Rodrigo? Exatamente. Eu vejo que é importante a gente ter atenção sobre dois aspectos, né? Primeiro, procurar identificar esses gaps de segurança nas plataformas híbridas que nós temos, né? Então, hoje nós usamos serverless, nós usamos containers, nós usamos workloads, temos storages em nuvem, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é enxergar se existem brechas de configuração, né? Ter visibilidade disso, né? Então, esse acho que é um ponto importante, né? E sempre com aquele pensamento de segurança, né? A gente pode ser atacado, o ataque pode acontecer, e o que fazer quando isso acontecer, né? E aí entra o tema de a gente também ficar olhando os logs, né? E entra um tema super desafiante para todos nós aqui, né? A gente fez um estudo que empresas, sei lá, com 1.000 computadores, dentro de um dia, aproximadamente 100 mil logs são gerados no CA, né? Bom, como identificar dentro desses 100 mil logs o que é crítico, né? Então, eu vejo essas duas partes que são bem importantes, né? Primeiro, enxergar esse tema de configuração e ter essa atenção com o que é gerado dentro do ambiente, né? Para entender o que de fato é crítico, né? E aí entra uma conversa linda de detecção e resposta a incidente. Exato. Que a gente poderia explorar aí
Eu gostaria de convidar o Alexandre para comentar isso, Alexandre. Essa quantidade esse desafio de identificar as ameaças e ter essa quantidade, como até o Rodrigo colocou aí, de logs por dia. Isso, como é que você vê o equilíbrio desse desafio hoje do ponto de vista de segurança, Alexandre? Em primeiro lugar, Graça, acho que é importante a questão de quais são as ameaças que existem, né? A gente precisa identificar que tipo de ameaça, né? É uma ameaça que é a confidencialidade da informação, por exemplo, que pode ser através de um vazamento, é uma ameaça à disponibilidade da informação, como ransomware, por exemplo, hoje em dia. Então, identificar as gamas de ameaças que existem no contexto atual, porque para cada uma delas a gente vai ter que ter algum tipo de estratégia diferente. Falando, por exemplo, de vazamento, a gente sabe que a ameaça pode estar interna, pode ser por uma imprudência, uma negligência de alguém que esteja usando de uma forma não adequada a informação. A gente pode entrar aqui em méritos de, por exemplo, classificação da informação. Ou seja, eu tenho que azeitar toda aquela questão do tripé que sustenta a segurança, né? Que é pessoas, processos e tecnologia. Se eu tiver esse tripé, todos esses componentes bem azeitados, a gente vai minimizar com certeza a chance de uma ameaça dessa explorar o ambiente. Então, de forma geral, tem que avaliar exatamente qual ameaça que a gente está focando e quais estratégias a gente tem para cada um desse tipo, né? Eu vou começar a trazer algumas perguntas, tá, pessoal da plateia, e uma delas, e algumas, né, falam bastante sobre a figura do Security Champion, né, que seria aí alguém da área de segurança que poderia ter um trânsito, enfim, estar mais próximo da área de dev. Rodrigo, você que está acompanhando muitos clientes, vários segmentos de negócios, você percebe, não sei se essa figura em si, mas essa necessidade de ter realmente uma comunicação, uma integração maior entre essas áreas, visando mitigar um pouco esses riscos e também ter um pouco mais de controle ou até visibilidade mesmo sobre esses desafios em ambiente multi-cloud? Com certeza, as organizações modernas que a gente tem trabalhado têm já concebido seus novos departamentos, né, os seus squads, já com o time com componente de segurança ali já dentro do DNA. Né? É muito rico isso, né? E só o time, a gente escuta bastante os CISOs falando, né? Só o time de segurança, não é só o time de segurança que trata a segurança da empresa, né? Todos nós somos segurança, né? Eu sou um fornecedor, não sou CISO, mas escuto muito disso e acho que o pessoal aí pode comentar até melhor, mas eu vejo sim uma tendência e as empresas modernas já estão nesse caminho de uma forma muito, muito forte e muito legal. O que o pessoal está, inclusive, Rodrigo, aqui querendo saber, né, aqui da audiência, é assim, se vocês já estão pensando ou implementando isso. O que você acha, Pierre? Você acha assim, a gente começou falando um pouco da crise de mão de obra especializada, mas agora a gente vê a necessidade de ter uma figura, né, até esse nome está sendo cunhado aí no mercado, que seria esse profissional. Me parece até que o perfil nem precisa ser tão técnico desse profissional, né? Um profissional talvez que tenha algum conhecimento e uma capacidade, talvez, aí de transitar por esses ambientes. Vocês têm pensado nisso, Pierre? O que você acha disso? Sim, Graça, faz todo sentido. O cenário mudou bastante, né? Né? Então, até um tempo atrás, as empresas tinham, né, uma área de segurança da informação, uma equipe com profissionais ali e tal, e eles davam conta do recado. Hoje em dia, e nesse tempo, né, as pessoas pensavam o seguinte, não, se eu tiver um problema de segurança da informação, é esse pessoal lá que vai tratar. Então, quer dizer, um problema de segurança da informação dentro da empresa era um problema daquele time lá. Era aquele time que tinha que resolver, que tinha que tratar, que tinha que se responsabilizar por ele. Hoje em dia, o que a gente percebe é que essa estrutura continua existindo, né, de alguma forma, mas ela não tem mais a competência para tratar tudo. Então, assim, é difícil a gente manter dentro de um time desses pessoas especializadas em desenvolvimento, nas diversas linguagens de desenvolvimento, pessoas especializadas em infraestrutura, em database, em ERP, é muito complexo, né?
E mesmo que se consiga, dificilmente essas pessoas vão conseguir atender todas as demandas. Então, o que a gente precisa, sim, é que as áreas assumam o seu papel, assumam a sua responsabilidade no que tange a segurança da informação, de forma geral e ampla. Desde o ponto o aspecto de manter os usuários com um nível de conscientização adequado, mantendo as pessoas, trazendo o assunto de segurança da informação para o dia a dia de cada uma das áreas, e não esperando que somente a área de segurança consiga resolver todos os problemas. Não vai conseguir. Eu tenho aqui uma outra pergunta, Alexandre, que é um pouco nessa linha, né? O quanto vocês, lá no ambiente de vocês, da Grendene, vocês estão conseguindo interagir com essa área de desenvolvimento, e se vocês já trabalham com alguma figura que se assemelhe a um security champion, ou alguém que tenha os olhos um pouco mais voltados para essa integração e que, com isso, também minimize um pouco essas brechas desse ambiente multi-cloud, que é um ambiente tão dinâmico. Continua sendo um desafio, Graça, a questão dessa integração, né, o DevSecOps, e então toda essa questão de integrar uma segurança que permeie todo o processo, né, desde a área de desenvolvimento, a área de suporte, sustentação da tecnologia, né? Então ainda é um desafio a ser vencido, que a gente tá no roadmap, tem visibilidade disso, mas tem ainda algumas questões a serem resolvidas para conseguir ter um sucesso maior nessa questão. Perfeito. Bem, nós estamos na nossa rodada final, assim, super rápida, e eu queria, Jefferson, que você deixasse, assim, muito rapidamente, uma mensagem em relação à sua visão desse desafio do ambiente multi-cloud, onde você acha que realmente deve estar, assim, o maior ponto de atenção, se você tivesse que deixar, assim, uma frase, uma palavra para a gente deixar aqui para o pessoal pensar. Eu até pensei bastante aqui, Graça, assim, um desafio ali do multi-cloud, né, a gente está ali, eu acho assim, linkando o que eu falei no começo, né, perdemos o perímetro, né, Isso. O desafio da configuração, eu acho que a gente tem que ter, né, na segurança, assim, algumas coisas que a gente pode definir como básicas, né, e ser quase como um mantra em cada relacionamento que a gente tem com as áreas de negócio e tudo mais. E aqui uma coisa que a gente percebeu importante, que assim, faz parte ali na cadeia do ataque, é a identidade. A identidade é o novo perímetro. Então, assim, quando traz então, hoje, assim, se vão perguntar né, se a área de negócio está comprando um SaaS e vai perguntar para a TI, né, pela pessoal de infraestrutura, né, o que tem que ter, o pessoal já fala assim, não, pensa como é que vai ser a integração com a gestão de identidade e acesso. Que isso a gente não pode abrir mão, né? Como empresa. Então, se a gente vai estar multi-cloud, mas a gestão da identidade, isso a gente não pode abrir mão. A gente pode abrir mão, né, onde vai estar na Azure, vai estar na Amazon, enfim. Mas, assim, o novo perímetro, que é a identidade, que é a credencial, eu acho que esse é um foco bem importante aqui, que eu acho que a gente coloca bastante luz em cima. Perfeito. Tá ótimo. Rodrigo, para finalizar, queria que você deixasse também uma mensagem, um ponto de atenção, assim, bem rapidamente, em relação a esse nosso tema tão importante. Legal. Eu estou muito na linha do Jefferson, acho que a parte de integração é algo que todos devemos olhar com muito carinho, né? Porque as nossas infraestruturas estão crescendo de uma maneira muito grande e é muito difícil a gente ficar pensando nesse crescimento sem ter uma boa integração, né? E uma palavra que eu acho que é chave também é a palavra plataforma, né? Porque são muitos pontos de controle, né? Então, eu imagino na vida do CISO proteger serverless, proteger o workload, proteger cada um dos componentes e ter fornecedores diferentes, sem integração, sem tratar isso como uma plataforma, pode ser um problema para o futuro. Então, acho que esse é um ponto de atenção e eu deixo aí como ponto de reflexão, olharmos plataforma. Perfeito. Identidade, plataforma.
Pessoal, eu vou precisar, né, encerrar, porque eu não quero avançar no horário, não quero, inclusive, com vocês que estão participando do painel, aí eu sei que estão todos aí trabalhando, uma correria, o PR já tinha participado e deixou uma contribuição excelente, muito obrigada, Pierre. Alexandre também, excelente participação, respondendo perguntas aqui da plateia. Jefferson, muitíssimo obrigada, ótima sempre sua contribuição, e obrigada, Rodrigo, e a Trend por ser nossa parceira aí nesse bloco sensacional sobre o multicloud, trazendo case, participando aqui conosco desse debate. Pessoal, continuem com a gente, perguntas sempre estamos trazendo, comentários de vocês, obrigada. Um grande abraço para vocês nesse painel, e o Security Leader Sul continua. Tchau, pessoal, um abraço. Obrigado. Tchau, Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Graça, e parabéns a todos pela excelente abordagem do tema.